Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo da empresa Virgo Cibersegurança. Meu nome é Júnior e eu sou o diretor da empresa. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os nossos serviços de cibersegurança para banco de dados SQL Server. Vamos demonstrar aqui como é executado a cibersegurança em um banco de dados que tem a cobertura do nosso plano básico de cibersegurança. O nosso plano básico, ele é o plano mais em conta que oferecemos na nossa empresa. E ele é composto de backup em nuvem, com rotinas executadas diariamente de 10 em 10 minutos. Então você imagina seu banco de dados SQL lá bonitinho sendo resguardado de 10 em 10 minutos. Um backup atualizado é feito. E isso com uma tecnologia tão fantástica que você não precisa ter um mega servidor. Restauração de backup em nuvem. Muito bem, a restauração de um banco de dados não é brincadeira. Vamos imaginar isso no ambiente de uma loja que perde seu banco de dados no meio do expediente. Como é que essa restauração precisa ser feita? De forma rápida e eficiente. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse vídeo, vocês vão poder avaliar esse serviço também. Antivírus. O antivírus que compõe o nosso plano básico de cibersegurança é, na minha opinião, o antivírus mais avançado que há no mercado. Ele tem assinatura local e inteligência artificial, capaz de detectar os vírus com tecnologias mais avançadas que existem soltas por aí, aterrorizando empresas. E também eu não posso deixar de falar do nosso monitoramento, porque todo esse serviço que é composto do plano básico é monitorado por analistas. Se algum deles falhar ou se houver algum problema, nosso analista já entra em contato com o nosso cliente. É assim que funciona o nosso monitoramento. E como é que vai ser feita essa demonstração? Bom, eu preparei isso em um ambiente muito simples, onde uma pessoa que não entende absolutamente nada de TI vai poder avaliar o nosso serviço. Eu vou reproduzir o ambiente quando uma empresa que tem lá o banco de dados SQL, tem lá o seu programa ERP funcionando, ela perde o banco de dados no meio do expediente. É exatamente esse ambiente que vocês vão ver. Daí por diante, eu vou acessar a nossa plataforma de cibersegurança, que nos permite executar todos esses serviços que eu falei com vocês. Essa plataforma ela está toda em português, é muito fácil entender. Não se preocupem que vocês não vão ver aqui aqueles códigos malucos que ninguém entende, aqueles termos técnicos. Muito pelo contrário. Uma pessoa que não entende absolutamente nada de TI vai poder avaliar o nosso serviço. Com certeza tá todo mundo perguntando quanto é que isso custa. Muito bem, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês quanto esse serviço custa. E eu já vou adiantar aqui, o preço é excelente. E ao alcance de várias empresas, até empresas pequenas contratam esse tipo de serviço. Tudo isso eu também não posso deixar de ressaltar com uma tecnologia original, ou seja, a nossa empresa ela é fornecedora desse serviço, dessa tecnologia, e nós somos originalmente representantes do fabricante dessa tecnologia. Se você achava que proteger um banco de dados SQL Server seria algo muito difícil, muito complicado e principalmente caro, olha, fica até o final desse vídeo que você vai mudar de opinião. Muito bem, pessoal, chegamos na parte do vídeo onde todo mundo vai poder ver na prática como funciona a ação do nosso serviço de cibersegurança. O primeiro personagem que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o Microsoft SQL Server. É aqui que ficam as bases, essas três bases aqui, ó, são elas que alimentam o programa GWRP da minha empresa fictícia. Não serve para nada, meramente para esse tipo de demonstração. Então, esses três bancos de dados aqui são eles que mantém o meu programa ERP funcionando. Se eu perder qualquer um desses arquivos, a minha empresa vai parar. E para simplificar o entendimento disso, eu trouxe um outro personagem aqui que eu achei muito interessante. Esse aqui é o programa GWRP. Ele é fabricado pela Controlplan Software, tem mais de 30 anos de mercado. Vários clientes da Controlplan Software usam o nosso serviço de cibersegurança. Bom, pessoal, esse banco de dados, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui do programa, tá? Vou ficar na tela de login e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente excluir os bancos de dados, tá? Eu vou apagar os três como se fosse um vírus. Hoje a probabilidade, claro que isso poderia ter outros efeitos, poderia ser um HD, pode ser uma máquina que realmente foi embora, né? Não aguentou o tempo.
né? Isso é muito comum acontecer, mas hoje a probabilidade de você perder o banco de dados por causa de um ataque de vírus é muito maior do que por causa de um defeito de uma máquina, tá? Então, bom, eu apaguei os 3 bancos de dados que alimentavam o meu programa. Então, se eu tentar acessar novamente, olha, vai dar uma tela de erro, tá? Isso é para simplificar para vocês entenderem como isso funciona. Esse banco de dados que eu excluí, ele tem a cobertura do nosso plano básico de cibersegurança. E é justamente agora que eu vou explicar para vocês aonde entra a nossa tecnologia. Muito bem, pessoal. Essa aqui é a plataforma que o nosso analista responsável pela restauração do banco de dados, ele acessa para todo cliente. Todo cliente que tem o nosso plano básico ou mais avançado de cibersegurança, ele tem uma console como essa. Aqui onde vocês estão vendo aqui, Júnior, fica o nome da empresa. Todas as informações que vocês vão verem daqui para frente são da minha estação, que é monitorada pela nossa empresa. Só para vocês entenderem que o meu computador ele é muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem o Windows 11, é um Core i5 com 8 RAM de GB. Não é uma super máquina, tá? Então, o que acontece? Vamos supor, vamos falar agora do backup, né? Vou entrar aqui na tela de atividades e vou mostrar para vocês como funciona. Eu tenho aqui configurado como proteção para esse banco de dados aqui, SQL, uma rotina de backup que é executada a cada 10 minutos, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, que joga as informações para a nuvem. E isso sem pesar na minha máquina, porque é o que eu considero de uma tecnologia muito avançada, entendeu? Ela não pesa na máquina, não exige uma super configuração. Exige, sim, que a máquina esteja em bom estado. Pode ser uma máquina simples, mas tem que ter a mão de um bom TI ali para cuidar da máquina. Senão não adianta. Não adianta você ter uma excelente ferramenta de cibersegurança se a estrutura não está muito boa. No mínimo funcionando bem, não precisa ser nada espetacular. Então nós temos uma rotina de backup de 10 em 10 minutos. Todo arquivo, tudo que é salvo na nossa nuvem tem o seu conteúdo protegido. Nenhum analista nosso tem acesso às informações, seja de uma planilha, de um banco de dados, de arquivos de foto, arquivos de vídeo, arquivos de áudio. Nenhum analista da nossa empresa tem acesso ao conteúdo. Então isso garante a privacidade da empresa. A plataforma ela é preparada para ser assim, não dá acesso mesmo. Depois de ter passado por esse caminho, nós vamos mostrar agora como é que o nosso analista faria para fazer uma restauração da loja que está parada lá. Vamos lá? Ó, eu vou vir aqui em armazenamento. Aqui, no caso, eu tenho vários backups. Eu tenho meu backup de máquina inteira, que, por exemplo, se eu perder agora meu computador todo, eu posso restaurar ele perfeitamente do jeito que está, com SQL instalado, com senhas de backup salvas, com tudo direitinho do jeito que está aqui, entendeu? Eu posso restaurar ele em outro computador se eu quiser, tá? Mas agora eu vou tratar do meu backup em nuvem. Tá bom? Do meu backup de SQL. Vou vir aqui, ó, mostrar backup e vou recuperar o meu último backup que foi feito hoje às 17h50. Como eu falei para vocês, ó, de 10 em 10 minutos tem uma rotina de backup que foi executada. E isso fica armazenado durante 10 dias, ou seja, que nós chamamos de retenção. De hoje para trás, todos os backups que foram feitos durante 10 dias estão salvos na nuvem. Eu posso restaurar qualquer um deles se eu quiser, mas eu quero restaurar apenas o último backup. Então eu vou vir aqui, ó, nosso analista faria exatamente esse caminho para restaurar o backup de uma loja. Eu selecionaria a instância que eu quero, já seleciono, se eu quisesse eu poderia restaurar apenas um arquivo se eu quisesse, mas eu vou restaurar os 3, tá? E venho aqui e começo a recuperar. O que eu acho importante todo nesse processo? Eu já trabalhei com outras ferramentas de backup em nuvem, umas ferramentas mais antigas, lá em 2017, 2018, e como é que era um sistema de recuperação dessas ferramentas? Num caso como esse, o nosso analista teria que entrar em contato com a loja, fazer uma conexão remota com o servidor, lá ele acessaria o agente, digitaria a senha e faria o download dos arquivos que estariam salvos na nuvem para salvar numa pasta local do servidor, simplificando o processo.
E logo depois, a empresa responsável pelo banco de dados, que geralmente é a empresa responsável pelo ERP, né? Ela faria a restauração daqueles arquivos para o servidor. Então isso daria um trabalho, ou seja, outra empresa depois encerraria essa conexão remota depois do nosso trabalho encerrado, provavelmente teria que fazer outra conexão remota com o servidor para fazer a restauração daquela base para o SQL. Entende como é que seria assim mais trabalhoso? Independente se a base for grande ou se a base for pequena, vai ter mais trabalho, mais gente envolvida. Com essa plataforma é muito diferente. Depois que eu clicar aqui, ó, em iniciar, né, já está tudo configurado. Depois que o nosso analista aqui clica em iniciar, a recuperação começa a acontecer. Então, toda a estação ou servidor que está protegida com o nosso serviço de cibersegurança, ela tem um agente instalado local. O agente é o responsável tanto pelo monitoramento, pelas informações, como pela execução do serviço de cibersegurança, seja de um antivírus, seja um filtro de URL, ou seja o backup em nuvem. Então aqui, o agente está garantindo que as informações do backup venham para o lugar certo. Então qual é a diferença disso? Vamos lá, agora que eu vou mostrar para vocês a diferença disso na prática. A nossa plataforma fez a restauração. O que acontece agora? Eu só venho aqui, ó, preciso entrar no programa, mais nada. Eu não precisei nem fazer uma conexão remota para fazer a restauração do banco de dados. A empresa responsável pelo ERP não precisou entrar em contato, fazer outra conexão remota para restaurar o banco de dados. Foi apenas uma ação. Então vou mostrar aqui para vocês, olha, o que isso significa. Eu vou reconectar aqui o SQL só para ele atualizar a tela, tá bom? Ó, se eu vier aqui, ó, os 3 arquivos estão aqui. Como a tecnologia antiga que eu trabalhava, os arquivos não vinham para cá. Eles vinham para uma pasta no C e depois a restauração aqui seria o responsável do ERP que iria fazer, que iria executar. Isso ia levar mais tempo. Então, pessoal, para encerrar essa parte, o nosso plano básico de cibersegurança garante para a empresa 50 GB na nuvem. 50 GB na nuvem. A minha empresa aqui, ela não usa 50 GB para o SQL, tá? Se eu fosse contratar só para o SQL, ela usa apenas esse espaço aqui, tá bom? Mas aí eu teria que contratar o plano mínimo que ele oferece 50 GB. Se no mesmo servidor você tiver uma outra pasta que interessa para você salvar na nuvem, no mesmo servidor a gente pode configurar um backup para ela também. Uma pasta de arquivos, né? Porque às vezes pode ser uma situação onde o seu banco de SQL não alcance tudo que a plataforma oferece, o mínimo que a plataforma oferece. Então, se no mesmo servidor, como eu disse, tiver outros arquivos que você queira salvar na nuvem, a gente pode configurar para você também, tá bom? Muito bem, pessoal. Lembrando para vocês que a gente está trabalhando na console dessa estação aqui. Todas as informações são dessa estação aqui, tá? Que é onde está o nosso banco de dados, SQL, onde vocês viram o GWRP funcionando. Agora a gente vai tratar do antivírus. Eu vou chegar aqui na plataforma e vou mostrar para vocês, ó, a tela de alerta. A tela de alerta está vazia. Eu limpei ela, eu desmarquei tudo, limpei ela para vocês poderem acompanhar como funciona o antivírus, tá? Vamos voltar lá para nossa tela. Agora, o nosso arquivo é esse aqui. Para simplificar muito a história, eu vou contar o seguinte para vocês. A grande jogada está aqui, ó. É aqui que começa. Daqui para cá, não acontece absolutamente nada. Daqui para cá, essa informação ela age como um vírus. Não é um vírus assim oficial, é simplesmente um teste que é usado assim no mundo todo. Dá para a gente ter um mero entendimento de como um vírus age. Tá? E qual seria o objetivo desse teste? Eu preciso isolar essa informação aqui, está num arquivo de texto, em um outro arquivo. Eu vou salvar ela aqui, ó. E preciso salvar ela, em vez de uma extensão txt, que é um arquivo de texto, eu vou botar aqui, ó, um nome respeitável, que é o que o vírus faz, né? Ele nunca chega num arquivo dizendo, olha, eu sou um vírus, tá? Não, ele vai chegar com um nome respeitável, que faça a pessoa assim olhar e não dar muita atenção, né? Falar, não vou mexer com isso aqui não. Geralmente é assim que o vírus funciona para acessar o nosso computador. Em vez de terminar com a extensão txt, eu tenho que salvar ele como .com. Aí ele tem algum poder de executar alguma ação no meu computador. Ou seja, essa mensagem aqui, com o arquivo com a extensão .com, pode executar sim uma ação no meu computador, que pode ser danosa, tá? Mas o que eu vou fazer? Em vez de salvar ela como .com, eu vou dar um outro passo, que é salvar ela como um texto. Ou seja, essa informação aqui, sendo um texto, assim, um arquivo texto, também não oferece risco nenhum. Ela não vai executar nenhuma ação,
que é um arquivo de texto, tá? Então eu vou salvar ela na minha área de trabalho, ó, securitylog.txt. Ó, tá aqui em cima, tá vendo? Ó, tá vendo? O arquivo log test tá aqui, e aqui tá o arquivo que nós acabamos de salvar com a mensagem pura do vírus. Então eu vou tentar abrir ele agora e olha, eu já não tenho mais acesso. O que aconteceu? Bom, pessoal, o antivírus que eu tenho instalado na minha máquina, tá? Ele já detectou aquela mensagem, já pegou o arquivo, neutralizou e jogou para uma quarentena. Antes mesmo dele se tornar um arquivo que possa causar alguma ação, ele só leu a mensagem que estava dentro daquele arquivo TXT. Então vocês vão ver agora, ó, eu estou na quarentena da nossa plataforma e o arquivo está aqui, tá? É assim que funciona o antivírus. O nosso antivírus, ele não é um antivírus normal, ele é um antivírus de assinatura local e com inteligência artificial. O que isso quer dizer? Inteligência artificial exclusiva do nosso fabricante. O nosso fabricante, a nossa tecnologia, a nossa assinatura com o nosso fabricante é original. E essa tecnologia de inteligência artificial do antivírus é exclusiva do nosso fabricante. Então ela é capaz de combater os vírus que hoje são os mais avançados que estiverem soltos por aí no mercado, tirando o sono de muitas empresas, né? Tirando o sossego, né, de muitos donos de empresas, né? O quanto que uma empresa precisa investir para contratar essa segurança, por exemplo, do nosso plano básico. Então eu vou explicar mais uma vez de forma mais detalhada qual é a cobertura, quais são os serviços que compõem o plano básico. Primeiro, uma empresa ela vai ter na nuvem um espaço de 50 GB, tá? Isso pode parecer pouco, mas não é. Banco de dados ou uma pasta de arquivos que vai para nossa nuvem, ela vai ser compactada. Então ela nunca vai ter o mesmo espaço que ela ocupa no seu HD. Mesmo ela tendo um período de retenção, mesmo ela tendo backup de alto impacto o tempo todo ali, ela nunca vai ocupar o mesmo espaço que está no seu HD. Então isso gera uma economia. Conteúdo garantidamente está protegido, ou seja, nenhum analista vai ter acesso ao conteúdo de todo documento ou banco de dados ou arquivo que for salvo na nossa nuvem. Isso é garantido. Compondo ainda o cenário do backup, o banco de dados vai receber rotinas de backup de 10 em 10 minutos sendo executadas sem pesar no seu computador. É por isso que eu falo que é uma tecnologia muito avançada. Executa todo esse tipo de serviço e muito mais sem pesar no desempenho do seu servidor e da estação. Isso também tem que se levar em conta, é importante. A restauração eu acho que vocês viram e entenderam. Pode ser diferente. É uma restauração segura e eficiente. Isso é muito importante quando uma empresa perde o banco de dados dela. Ela precisa de um processo de restauração garantidamente seguro e eficiente. E esse é específico para SQL. Isso você não vai achar em qualquer ferramenta. Ainda mais com todos esses atributos juntos que a gente está analisando aqui. Isso no plano básico, hein? Isso é o plano básico. Antivírus eu só vou falar o seguinte, ele é de assinatura local e com inteligência artificial, com capacidade de detectar vírus com alta tecnologia, sem pesar no seu computador. E vocês viram o que ele faz, ele observa até dentro de um documento de texto o que está escrito ali. Vocês imaginam, pode ser um dicionário, ele vai observar absolutamente tudo. Então isso é fantástico, essa tecnologia também, né? Bom, uma outra situação que é muito importante, principalmente para banco de dados que possui cadastro de pessoa física, mesmo se for para a emissão de uma simples nota fiscal ou se for um banco de dados com informações mais complexas, tipo um colégio, um hospital, onde as informações vão além da simples identificação da pessoa, que na Lei Geral de Proteção de Dados é chamada de informação sensível. Como vocês viram, né, fica mais estreita ainda a porta. Então, todo banco de dados que tem cadastro de pessoa física, a sua empresa ela é obrigada a ter uma console ou um lugar onde mostre que esses serviços estão funcionando. Então, como vocês viram, o nosso plano básico oferece também uma console para a empresa com o registro de todos os serviços de cibersegurança, com a execução de todos eles, se foram executados com sucesso, ou se houve alguma falha, o horário, o local, se houve alguma execução de algum técnico, ficam registradas naquele painel de atividades. Backup, antivírus, tudo que acontece
fica registrado ali. Então, se chega hoje um agente da NPD na sua empresa e pede para ver a proteção de cibersegurança, primeiro ele vai querer ver o banco de dados e o servidor protegido. E as estações que acessam o banco de dados, né? As estações que utilizam o banco de dados, que acrescentam informações, que modificam informações, que consultam informações. Qualquer estação tem que ter no mínimo ali antivírus. Você não precisa ter backup de todas as informações, de todas as estações. Mas antivírus e um bom controle de acesso a empresa tem que ter.